Bom dia. Nossa. Precisa aprender a usar esse negócio aqui, porque eu falo alto, então eu vou deixar mais distante. É falta de treino, mas um dia com certeza, eu vou aprender a usar esse aparelho aqui com mais facilidade. Mas é muito bom, como eu disse, estar aqui mais uma vez, participando, e a maior alegria ainda é ver essa congregação cheia novamente. Isso nos anima cada vez mais. E aqueles irmãos que estão ainda online nesse momento, nos assistindo, nos ouvindo, eu encorajo a eles também que possa vir conosco, participar conosco dessa nossa alegria de estarmos aqui reunidos presencialmente. É muito bom. Eu quero usar um tema hoje bem interessante, né? Mas, primeiramente, eu vou fazer uma pergunta. Ou melhor, uma pergunta, eu vou fazer um comentário. Com certeza, alguém aqui, e muitos, eu tenho certeza disso, já deve ter errado alguma vez o caminho tentando chegar em algum lugar, porque comigo já aconteceu várias vezes. E eu acho que eu não sou exceção, não. Muita gente aqui já errou o caminho para chegar em algum lugar. E acabamos chegando em algum lugar que nós, às vezes, não gostaríamos de ter chegado, mas nós chegamos. Por quê? Porque nós erramos o caminho que nós começamos. Antes de existir as facilidades que existem hoje, internet, né, essas coisas aí, quando a gente queria chegar em algum lugar, e eu lembro muito bem disso, e nós não sabíamos como chegar, os mais jovens não conhecem essas histórias. O que nós fazíamos? Geralmente nós perguntávamos para um amigo, né, alguma coisa, você já foi em tal lugar, qual estrada pega para ir, tal, e ele dava algumas dicas, né, de viagem, e a gente ia. Eu tenho certeza também que aqui, muita gente já imprimiu antes do Google ter o GPS, essas coisas todas, imprimiu um mapa e saiu com ele. Com certeza tem gente aqui. Não vou falar para levantar a mão, porque muita gente, claro, os jovens não, mas os mais de 30 anos para cá, com certeza já usou isso, né? Ou então, também, quem também nunca usou, quando não sabia, rua ou uma cidade, foi numa banca de jornal, comprou um tal de mapa rodoviário, né? Mapa rodoviário. Era fantástico, vendia que era uma beleza, o mapa rodoviário. E o mais falado, disse que o melhor, ele dava dica, era o 4 rodas. Tem gente aqui falando que tudo isso é verdade, e não é. E quem conhece, quem já passou por isso, com certeza sabe muito bem do que eu estou falando. Então, são coisas que nós já passamos por isso. Hoje nós temos facilidade, né? Hoje você quer ir em algum lugar, não conhece, você não precisa ficar perguntando para alguém. Aí você coloca lá abre o seu telefone, né? E você coloca lá no GPS e ele te leva você, te ajudando. O interessante é que quando nós, nessa época de imprimir mapa, aquela coisa toda, a dificuldade era, principalmente, nós não poderíamos estar sozinhos no carro. Nós tínhamos que ter alguém do lado, vira à direita, vira à esquerda, né? E precisava de alguém. Os mais velhos também lembram disso. E não vai dizer que sou eu, que sou o mais velho de todos aqui, não. Tem alguém aqui que beira a minha idade.
E nós precisávamos de alguém para fazer isso. Para chegar até Deus, nós não conseguimos chegar sozinhos também. E esse é o ponto. Nós precisamos de ter alguém para nos guiar. E quem é esse? É Jesus. Você conhece o caminho? Você conhece o caminho? Com certeza, todos aqueles irmãos e a Linete, que ontem, seja bem-vinda ao reino, Linete. A Linete encontrou o caminho. E ela está aqui conosco. Mas tem muita gente que ainda não conhece o caminho. Que bom que que um dia alguém nos ajudou mostrando na palavra de Deus o mapa, que é o caminho que nós devíamos seguir. É por isso que nós estamos aqui. Que bom que nós estamos aqui, porque alguém um dia nos apontou o caminho. E esse caminho, qual que é esse caminho? João, no capítulo 14, versículos 6 e 7, ele fala para nós desse caminho. Ele diz que, quando perguntaram para Jesus, que Deus diz que nós não conseguimos chegar sozinhos, e nós precisamos ter Jesus. Precisamos ter Jesus para nos levar até Deus. João capítulo 14, versículo 6, Jesus ali conversando com os seus discípulos. E aí, e agora? Jesus falando que ele ia embora, ele ia partir, e ele precisava ir. Tomé diz, mas nós não sabemos o caminho. E Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus era ali mostrando que ele era o caminho. E por que nós não conseguimos chegar até Deus se não for por meio de Jesus, que é o caminho? Porque o pecado, na verdade, quando nós não conhecíamos o caminho, que é Jesus, fala que o pecado nos cegava, não deixando que enxergássemos as trevas em que vivíamos. Nós vivíamos em trevas absoluta. Podíamos até achar que não, mas nós vivíamos nas trevas. E diante disso, o caminho por onde nós andávamos estava cada vez mais, ao contrário de nos levar em direção a Deus, nos levando cada vez mais para longe de Deus. Porque nós estávamos achando que nós estávamos no caminho certo, mas nós estávamos no caminho errado. Que é aquela história que eu falei antes, Nós queríamos ir em algum lugar, nós errávamos o caminho e acabávamos indo em lugar que nós não gostaríamos de ir. E é isso que acontece com aqueles que não conhecem o verdadeiro caminho. E por que nós não enxergávamos esse caminho que é Jesus? Romanos capítulo 3, 23 e 24, ele diz assim, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Nós fomos redimidos dos nossos pecados que nos afastavam de Deus por meio de Jesus Cristo, que é o caminho. Ele é o caminho que nos leva
a Deus. A palavra de Deus diz que da mesma forma, ainda em Romanos capítulo 5, versículo 12, a palavra de Deus diz que da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, se nós, por causa do nosso pecado, nós afastávamos cada vez mais de Deus, porque nós não conhecíamos o caminho. Se você ainda não conhece o caminho, nos procure, que não é nós que vamos mostrar o caminho, nós vamos mostrar na palavra de Deus quem é o caminho, é Jesus. Jesus é o caminho para chegarmos até Deus. Não existe outro meio para que nós possamos chegar até Deus, porque somente Ele, Jesus Cristo, é que nos vai levar. Jesus disse também que nós não podemos fazer nada sem Ele. Se nós achamos que nós podemos fazer alguma coisa sem Jesus, nós não podemos. Ainda bem que muitas pessoas têm entendido isso e visto que sem Jesus não existe salvação. Não existe salvação em outro. Somente Jesus nos salva. Jesus, ele estava em uma conversa, com seus apóstolos, pouco antes aí das horas da sua morte, e ele dizia para eles, nesse momento que ele conversava com ele, diz assim, ele dizia para eles que para não perturbar o coração deles, que ele ia, mas ele ia voltar. Ele voltaria, ele estava indo para o Pai, mas voltaria. Nós estamos aguardando Jesus, a sua volta. E nós temos certeza absoluta que Ele vai voltar. E nessa conversa que Jesus tem ali com os apóstolos, Jesus ele se compara com uma videira. João capítulo 15, versículo 5, Jesus fala para eles assim, eu sou a videira verdadeira. Jesus não está dizendo que Ele é qualquer videira. Ele é a videira verdadeira. Vocês são os ramos, que somos nós. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós não podemos fazer coisa alguma se não estivermos Jesus sendo o nosso guia. Ele que nos leva, Ele que nos mostra o caminho, não os caminhos. Tem vários caminhos. Com certeza aqui também, a maioria de nós andávamos em caminhos, aí falando espiritualmente, nós estávamos caminhando em caminhos que nós achávamos que estavam nos levando para Deus. E depois, quando nós descobrimos a verdade, nós fomos ver que nós precisávamos, muitas vezes, dar meia volta. Deus também diz que não podemos construir o nosso próprio caminho.
O homem pode sim construir caminho, o homem constrói estradas, excelentes estradas, mas o caminho para Deus, nós não conseguimos construir esse caminho. Esse caminho, ele já foi construído por meio de Cristo Jesus. Quando ele derrama o seu sangue, por causa do meu, do seu e dos nossos pecados, ele está pavimentando o caminho que nos leva até Deus. Efésios capítulo 8, ou melhor, capítulo 2, versículo 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça, então não adiantava construir caminho nenhum. Vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês. É dom de Deus. Dom é aquilo que nós não merecemos, mas Deus nos dá. Não por obras, para que ninguém se glorie. Imagine se nós pudéssemos, se cada um pudesse construir o seu caminho para chegar até Deus. Ah, que coisa, hein? Até as obras, cada um quer construir a obra mais bonita do que a outra, obras físicas. Mas aqui nós não falamos de obra física. Para chegar até Deus é por meio da nossa fé. É dom de Deus, é gratuito. Nos veio, até nós falamos que é gratuito, mas não é verdade. Foi pago um alto preço, e a palavra também fala que foi pago um alto preço. É gratuito para nós. Mas Deus dá ali o seu Filho para morrer na cruz, é o preço mais alto que alguém poderia pagar. E Jesus foi a moeda para pagar os nossos pecados. E quando nós refletimos sobre isso, era para dar uma dor no nosso coração. Mas Jesus fala que não, né? Tanto é verdade que Jesus fala que nós devemos celebrar a sua morte. E é o que nós fizemos agora, pouco atrás. Celebramos a morte de Jesus, mas principalmente a ressurreição. Mas ele fala, celebre, faça isso em memória de mim. Poxa, celebrar a morte? Morre um filho nosso, nós celebramos a morte. Morre um parente, celebramos a morte. É estranho para nós pensarmos assim. É muito estranho para pensarmos em termos humanos celebrar a morte. A morte, geralmente, quando alguém morre, um amigo, um parente, a nossa tendência é tristeza, a nossa tendência é chorar e não celebrar. Nós não temos, o brasileiro não tem esse hábito de celebrar a morte de ninguém. Talvez muitos, né? A gente sabe que tem pessoas que falam assim, ainda bem que morreu, né? Mas isso tem que ser um inimigo muito, muito grande, e às vezes nem isso acontece. Nós não celebramos morte, mas Jesus pede para que nós celebrássemos a sua morte. Nós celebramos sim, mas a alegria nossa é saber que nós, além de celebrar a morte, que pede que fazer isso em memória dele, é saber que Jesus ressuscitou e que nós também, a partir do momento que nós descemos aqui a água do batismo, vamos também ressuscitar com Cristo Jesus.
E Deus diz também que o caminho, aquele caminho que nós achamos que nos leva, o homem acha que leva até ele, geralmente termina em morte. O homem muitas vezes acha que pode chegar lá, como eu disse, ele não vai chegar. Provérbios capítulo 16, 25, vai falar sobre o homem pensando em seu próprio caminho. E Deus diz: há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Aqui, a morte aqui é a morte espiritual. Mas também, como eu falei antes das estradas, às vezes você pega estrada tão ruim que ela pode te levar a um acidente e leva à morte. E aqui está fazendo esse paralelo aqui, né? A morte espiritual. A estrada que o homem acha que ele constrói, ele andar por ela, ele acha que é bom, mas pode levar ele à morte. E nós temos certeza que nós, em Cristo Jesus, nós temos vida, e vida em abundância. É assim que a palavra de Deus nos diz. Deus diz também que muitas vezes nós estamos trilhando um determinado caminho, eu falei antes, e às vezes nós precisamos dar meia volta. Nós precisamos de repensar, poxa, e voltar. Às vezes aquele caminho vai levar nós à destruição. Então é melhor pensar em voltar. E eu tenho certeza também aqui, como eu falei no início, de errar caminho, que muitos de nós paramos, né? Nós estávamos indo acelerados, colocamos o pé no freio, paramos e pensamos, é hora de voltar. E nós fizemos isso. Atos capítulo 3, no versículo 19 e 20, eu acho que deixa um pouco essa questão aí um pouco mais clara para nós. Atos 3, 19 e 20 diz assim: arrependa-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Olha só, o pessoal estão indo, arrependa e volte. E nós fizemos isso. Nós chegamos a um momento da nossa vida, eu fiz, e tenho certeza que muitos aqui fizeram. Pararam, pensaram e voltaram. Voltamos, arrependemos daquilo que nós estávamos fazendo de errado e voltamos para Cristo. Voltamos porque houve o arrependimento. E a Linete de novo, né? Como ela é a mais criancinha no meio de nós aqui, né? No meio da família de Cristo Jesus, a Linete deu meia volta e voltou. E está aqui. Achou o caminho verdadeiro, né? Glória a Deus por isso, né? Então, nós também fizemos isso. Nós estávamos caminhando, chegou o momento que nós resolvemos dar meia volta e estamos aqui. Essa família maravilhosa que é a família de Cristo Jesus. Deus também diz que nós precisamos entregar a direção da nossa vida
para Jesus. E eu lembro que o irmão Alan pregou um tema, acho que o ano passado, não sei, né? A gente está tão perdido no tempo, né? Mas o Alan fez uma pregação específica falando sobre deixar que a nossa vida seja direcionada por Jesus. E nós precisamos fazer isso, deixar Jesus nos levar, deixar que Jesus nos conduza. Mas como entregar a direção da nossa vida para Jesus se nós não o conhecemos? Geralmente nós entregamos alguma coisa de confiança que nós queremos que alguém cuide para alguém que nós conhecemos. E precisamos conhecer muito bem para ter essa confiança, né? Ainda mais a nossa vida. Olha só, tem que ter muita confiança para entregar. E por isso que nós precisamos, cada vez mais, ter essa confiança em Deus, por meio de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Então nós precisamos conhecer Jesus, conhecer Ele cada vez mais e deixar Ele nos conduzir. Alguns conheciam Jesus, mas não conheciam o caminho. E eu tinha falado anteriormente lá, dado um toque com referência a Tomé. E foi preciso Jesus, no jargão popular, vamos dizer assim, abrir o jogo para que ele pudesse entender. Porque Tomé era difícil entender, não tinha uma certa dificuldade de entendimento e ele queria muitas provas, era daquele que queria prova. Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde. E aí João 14, versículos 6 e 7, que foi a nossa base da nossa leitura, Tomé disse: não sabemos para onde o Senhor vai. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Agora vocês o conhecem e o têm visto. Olha ali, o caminho ali. E aí por isso que eu disse que nós precisamos conhecer Jesus, porque às vezes Jesus está aí e nós às vezes não conhecemos. É por isso que nós precisamos continuar estudando a palavra de Deus todos os dias, porque isso é que traz o conhecimento, o caminho que nós estamos seguindo, que é Jesus. E por conhecer Jesus e recebê-lo como Senhor de nossa vida, o que ele faz? Deus nos dá o direito de ser chamados seus filhos. Porque antes a palavra de Deus fala que nós éramos a criação de Deus. Nós éramos criação de Deus. E hoje, aqueles que entregaram a vida a Jesus, como nós nos entregamos, nós somos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 e 13, deixa bem claro. Diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E nós nascemos de Deus. Nós nascemos de Deus quando nós descemos as águas do batismo. Aí nós nos tornamos verdadeiros filhos de Deus, porque antes nós éramos criação de Deus. A palavra de Deus fala que Deus criou tudo, Mas o homem é uma criação especial,
E eu faço uma pergunta para aqueles e para todos: em que caminho você está trilhando? Em que caminho você tem andado? No caminho largo, que leva à perdição, ou no caminho estreito, que leva à vida? Jesus nos deixa essas orientações para que a gente não se perca. E devemos agir, tomar decisão de acordo com os ensinamentos de Jesus. E ele deixa isso bem claro para nós. Mateus capítulo 7, no versículo 13, Jesus dá essas instruções. Jesus fala: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela. E isso é muito fácil da gente entender. Quem aqui também, alguma vez, e eu sou um deles, me incluo, eu quero, nossa, você está indo para onde? Estou indo para Indaiatuba. Indaiatuba é mais fácil, né? Tem uma rodovia que leva direto. Mas antes tinha estrada velha, ainda tem estrada velha em Indaiatuba. Não vai para aquela não, cheia de buraco. Cheia de buraco. Pega aquela lá, nossa, aquela rodovia é uma beleza. Quem vai para São Paulo, por exemplo, prefere qual? Anhanguera ou Bandeirante? É claro que prefere a Bandeirante, e eu sou um deles. Por quê? Poxa, uma rodovia, é rodovia de primeiro mundo, né? Inclusive no Brasil, acho que é a única rodovia de primeiro mundo, é uma delas, né? Mas já foi a única. Porque é um estradão, aquela coisa assim, fantástica, larga, tem 6 faixas, né? Imagine quem quer ir aqui por Valinhos, por dentro, passar dentro de Caieiras, quem já foi conhece a dificuldade que é. Gente, se o caminho para chegar a Jesus fosse como a Bandeirante, poxa vida, né? Olha quanta gente queria pegar esse caminho, mas não é. O caminho para chegar a Jesus é pior do que aquele que leva a gente por dentro de Caeira para chegar em São Paulo. Você leva 5 horas de viagem. Mas esse é o caminho que leva à salvação. Este é o caminho difícil que poucos vai ter coragem de permanecer até o fim. Eu digo, meus irmãos, nós que estamos nesse caminho, vamos continuar nele. Nós já caminhamos até aqui. Não volte atrás, não. Não saia desse caminho difícil, procure um caminho mais fácil. Este é o caminho que nos leva à vida eterna. Porque nós éramos criação de Deus. Porque a palavra de Deus disse em Efésios capítulo 2, versículo 10, Efésios 2, 10, diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. A obra está para ser feita. Só que não é qualquer obra. A obra que nós precisamos e devemos continuar fazendo é a obra que já foi preparada para nós desde a criação do mundo. E Efésios, no mesmo 2,12, diz assim: naquela época vocês estavam sem Cristo, nós estávamos também sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Nós vivíamos nessas mesmas condições, que é descrita em Efésios 2,12. Nós também achávamos que nós estávamos com Deus, mas nós vivíamos sem Deus. Conclusão: se você se aproximar de Jesus, Ele é o caminho para o céu. Você certamente chegará lá.
E nós que já tomamos essa decisão de colocar nossas vidas para que Jesus nos guiasse, continuemos nela. E aqueles que ainda não tomou essa decisão, confesse seus pecados a Jesus e confie a Ele a sua vida. E Ele te conduzirá às maiores maravilhas, o melhor destino, o céu. E agora, que somos filhos de Deus, e Ele deixou boas obras para que façamos, as quais Deus preparou de antemão, vamos continuar fazendo estas obras. Porque elas foram preparadas para nós. E eu estava lendo um livro, eu já terminei de ler, e quem não leu, é muito bom, e o Alan vai saber do que eu vou falar. Eu tirei uma frase de um irmão nosso, e o Alan, inclusive, o irmão Alan foi o prefaciador do livro, do irmão Lou Secler. Fala que nós somos, tem uma passagem lá, fala assim, nós somos privilegiados. E ele diz por quê? Ele fala assim, se existe algum privilégio na pregação, é o de anunciar a mesma mensagem que tem sido proclamada através dos séculos pelos homens de Deus, desde a época dos apóstolos. Lou Secler, nosso irmão em Cristo Jesus. Isto é a ressurreição. Isso é fantástico. E nós precisamos continuar com essa nossa vontade, esse nosso ânimo de pregar a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua igreja. Vamos fechar os nossos olhos e orar a Deus e agradecer por tudo que Ele tem feito por nós. Oremos. Senhor Deus e bom Pai, nos dê sempre, Pai, a sua direção, porque sozinhos nós não conseguimos caminhar, Pai. Sabendo disso, Pai, o Senhor ofereceu o seu Filho unigênito, Jesus, para morrer naquela cruz por causa dos nossos pecados. Como é bom, Pai, ter o direito de chamá-lo assim. Mas isso só foi possível, Pai, por meio de Jesus, que derramou o seu sangue, um sangue inocente naquela cruz, ao qual um dia recebemos como Senhor e Salvador nas nossas vidas, por meio do batismo, Pai. Como a sua palavra diz, Pai, nossa vida está escondida em Cristo Jesus, e nele queremos permanecer, Pai. Que a nossa luz brilhe cada vez mais, porque ela não é como a luz que o mundo conhece. A nossa luz vem de Deus Pai, por meio do Espírito Santo, Pai, que habita em nós. Sendo assim, Senhor, nós oramos ao Senhor, agradecidos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.